segunda lei de Ohm. Na segunda lei de Ohm, a gente vai relacionar a condutância ou a capacidade do circuito ou condutor elétrico de conduzir eletricidade relacionado às características físicas dele, ou seja, o comprimento do condutor e a área de seção transversal. Área de seção não, secção. Secção é corte transversal, ou seja, seria pegar um fio condutor, cortar e olhar por cima dele, tá? Ver aquela parte da circunferência que é a área dele. Isso é a área de secção transversal. Secção é um corte transversal 90 graus. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, em instalação elétrica, a dimensão do fio é específico para cada tomada ou para cada utilização de dispositivos eletrônicos na residência. Por exemplo, chuveiro elétrico pode ser de 6 milímetros de diâmetro, 8 milímetros de diâmetro. O de fio de luz 1,5, de tomada de geladeira, de cozinha 2,5. Então, cada área vai conduzir de acordo, cada área, o comprimento vai, digamos, interferir nessa condutância de eletricidade. Como assim? Não sei se a maioria aí já em casa, às vezes tem um problema no chuveiro elétrico de ele dar um estalo na hora que ele liga, ou o fio onde que está a emenda feita do chuveiro com a fiação, ele queimar ou pegar fogo ou arrebentar com o tempo, aquilo ali é em relação à diferença da fiação que está instalada. Geralmente nas casas mais antigas não foi feito esse dimensionamento de fios. Se não foi reinstalado os fios ou instalado de forma errada, esses fios, para acontecer isso, não estão no diâmetro correto. Então, quando a corrente elétrica passa, ele sofre muita resistência e aquece demais. E geralmente, quando se utiliza esse chuveiro elétrico no mais quente por um certo tempo, às vezes cai a luz da casa, porque o fio aquece demais e pode ocorrer um princípio de incêndio e o disjuntor elétrico ele desliga. Tá? Então a gente entende que o comprimento do fio, a área do fio interfere na transmissão de energia elétrica. Também não só energia elétrica, pode-se observar isso. No caso de transmissão de dados via USB, se eu não estou enganado, ele suporta até 5 metros. Pós 5 metros, eles não conseguem transferir os dados corretamente. Tem uma perda de, de transmissão por causa dessa resistência. Internet de cabo, às vezes o pessoal fazia aquelas ligações de puxar do fio, aquele cabo azul ADSL, de puxar de um lado para o outro num bairro lá, e às vezes chega lá no vizinho que está mais distante com uma qualidade inferior. Antigamente fazia, hoje o pessoal faz mais Wi-Fi, né? Então, por quê? Porque a transmissão de internet, eu não lembro mais quantos metros que ela ia em cabo, não sei se era até 50 ou até 30, mas também é o mesmo princípio. Quanto É, mais. Oi, pode falar. é 30 metros. 30 metros, né? É até 30 metros, eu não lembro mais. É até 30 metros. Acima de 30 metros ele começa a perder ou não transmite. Por causa de quê? Porque o comprimento também aparece certa resistência. E a gente tem que lembrar que a corrente elétrica, quando aparece a tensão, ela tenta empurrar os elétrons para um sentido ordenado. Se esse sentido se torna, se esse comprimento da fiação é muito longa, é como se ele estivesse tentando empurrar uma quantidade maior de elétrons. Então fica muito difícil para ele. Que é o caso que a gente fala em relação a materiais isolantes. Material isolante não é isolante, ele é mau condutor, porque quando aparece a tensão, tenta empurrar esses elétrons, impulsioná-los, mas eles não conseguem, porque a tensão não é suficiente. Mas quanto maior a tensão, aí o impulsionamento vai ser maior. Aí eu posso ter um material que o pessoal considera isolante, como a borracha, conduzindo eletricidade. Tá? Bom,
Nesse caso aí, a gente vai ter o seguinte, algumas características para a gente observar pela segunda lei, que, só voltando aqui, que a resistência, ela depende, além do comprimento da área, depende dessa resitividade elétrica, ohms metro. O que é essa resitividade elétrica? Resitividade elétrica vai ser a característica de cada material de conduzir eletricidade ou não. Por exemplo, o ouro tem uma resitividade, o cobre tem outra e assim por diante. Cada material, cada comportamento atômico dessas estruturas condutoras de eletricidade vai ter um valor de resitividade, ou seja, vai ter uma capacidade de dificultar ou facilitar a condução de corrente elétrica. Tá? Então, geralmente o pessoal usa um memorex aqui por cima, ó. Resistência, essa letra Pzinha que é chamada de Rho. Resistência é igual a Rho L dividido por A. Tá? Aí vocês usam o método para você decorar o que vocês quiserem. Resistentividade, resistência, né, é igual a resistentividade, comprimento dividido por área. Bom, exemplo. Um fio de cobre de área transversal igual a 2 vezes 10 a menos 4 metro quadrado e de comprimento 4 metros é ligado a uma tensão elétrica de 6 volts. Determine, entre parênteses, deu a resistentividade 1,7 vezes 10 a menos 6 ohms metros. Primeiro, a resistência elétrica. Como ele relacionou área, comprimento e deu a resistentividade, eu vou colocar direto na segunda lei. Por que, que eu não vou para a primeira lei, que é o URI? Porque não informou corrente elétrica. Tá? Então eu precisaria da corrente elétrica para poder aplicar na primeira lei de Ohm. Então vamos lá. Resistência elétrica do fio. Deu a área em metro quadrado, comprimento em metro, a tensão volts e perguntou da resistência. Mas como eu não tenho corrente, não vou usar tensão, vou aplicar na segunda lei. Resistência igual a Rho, comprimento dividido por área. Resistência é igual a 1,7 vezes 10 a menos 6 vezes 4 dividido por 2 vezes 10 a menos 4. E aí matemática segue inúmeros caminhos diferentes, mas todos levam certo. Eu prefiro fazer isso aqui, ó. 4 dividido por 2. 4 por 2 é o próprio 2. O 10 a menos 4 que está embaixo passa para cima, regra da notação científica. O expoente que era negativo se torna positivo. Então nós temos o seguinte: resistência 1,7, esquece que tem notação científica, faz 1,7 vezes 2, 3,4. 10 a menos 6 conserva a base 10 e efetua o expoente. Menos 6 com 4, menos 2 com. Alguma dúvida? Então vou continuar. Não, senhor. Letra B, corrente elétrica. Quer saber a corrente? Me deu a tensão e achei a resistência na letra A. Então, se eu tenho resistência e tensão, posso aplicar na primeira lei. A primeira lei, tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica. 6, que é a tensão, é igual a 3,4 vezes 10 a menos 2, vezes a corrente. Está multiplicando, passo dividindo. 6 dividido por 3,4, 1,7. 10 a menos 2 que está embaixo passa para cima, fica 10 ao quadrado ampere. Então, corrente 1,7 vezes 10 ao quadrado ampere. Alguma dúvida? Ou seja, se eu for andar com notação científica, né, duas casas para o sentido da direita, vou ter 170 ampere. Alguma dúvida, gente? Não, senhor. Tá.